não gostaria que um médico chegasse e tivesse que escolher entre o meu filho e uma outra criança, ou entre a minha mãe e uma outra mãe, entre o meu marido e o outro marido. Oi, meu nome é Jaqueline Sari, sou advogada, tenho 40 anos, moro em Curitiba, Paraná, e eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha trajetória com a Covid-19. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque a experiência que foi vivida com a Covid-19 e o que passam na televisão, o que a gente lê, é muito diferente. A gravidade da doença é tão séria e quando a gente fala assim, pois é, eu também passei por certas situações, as pessoas brincam. Tem pessoas até que acham engraçado, porque é muito diferente o que a gente vive com a Covid, o que os outros perguntam e as informações que são passadas. Então, eu vim aqui contar desde o meu primeiro dia do sintoma até hoje o que eu tenho feito com as sequelas da Covid. O primeiro sintoma que eu senti foi no dia 31 de outubro. Foi um finalzinho, era um sábado à noite e eu senti pequenas dores, assim como se fossem agulhadas nas articulações. Passou dia 31, teve dia 1º, não senti nada, dia 2, dia 3 não senti nada. Dia 4, na quarta-feira à noite, assim, eu comecei a sentir a garganta queimando e a coriza. Os sintomas estavam bem piores. Eu acordei com muita dor no corpo. No dia 5 de novembro, as articulações doíam ainda mais. Com essa dor, que era muito forte, muito intensa, quase ininterrupta, eu sentia um calor em toda a garganta, na palma das mãos, na planta dos pés, atrás dos olhos. Era tão forte que eu não conseguia abrir normalmente os meus olhos. Dor de cabeça. Eu tinha até um compromisso de manhã por conta do serviço. O meu esposo foi no meu lugar e lá pelas 10, assim, pouco depois que ele saiu, começaram as náuseas, os enjoos e a diarreia. Os enjoos eram muito forte, até que eu comecei, né, uma sequência de vômito, né, um período assim de uns 20 minutos vomitando, até pensando que por conta da dor e tudo mais, eu pensei, nossa, agora eu vou desmaiar e tô sozinha em casa, o que eu faço? Mas passou esse período, eu consegui retornar para a cama, as dores até diminuíram um pouco. Nesse momento eu até pensei que deve ser alguma infecção intestinal, algo assim, algo que eu comi e devo estar melhor. Isso, depois de ser mais ou menos quase 11 horas já passado, passei por um sono ali, as dores lá acho que 1 da tarde mais ou menos, começaram a retornar. Dessa vez com mais intensidade, dor de cabeça e mais intensidade e tal, que eu liguei pro meu esposo, mandei uma mensagem, isso ele veio e me buscou. E nós fomos até onde o meu plano de saúde atendia. E lá foi feito a medição ali, o meu batimento cardíaco estava bom, a minha saturação estava boa, eles escolheram, né? Eles têm uma lista lá de vários sintomas ali, fizeram a marcação. E nesse momento que eles estavam quase terminando já a minha triagem, eu comecei a passar mal, uma queda de pressão, algo assim. Eles me tiraram da recepção e me levaram até a sala de aplicação, de injeção, ali onde que eles fazem acho que até um atendimento mais de urgência. Eles me colocaram numa poltrona, eu comecei a ficar um pouquinho melhor, mas as dores eram ininterruptas, elas não paravam. E sentada parecia que doía muito mais, porque quando a gente está deitado fica um pouco mais amena a situação. Enfim, isso, passado alguns minutos, o médico veio me atender, me passou uma medicação. Eu não sei se por conta talvez de um nervosismo e das dores que não paravam, a enfermeira não conseguia nem pegar a minha veia no ombro e eu comecei a ter uma queda de pressão. Acabou assim correndo umas 2, 3 enfermeiras, né, um outro médico, me colocaram numa maca para voltar normal, porque daí eu comecei a realmente ter a queda de pressão, ela foi para um 7/5 ali, e depois que normalizou a pressão, a enfermeira foi achar, na verdade, a veia para fazer a aplicação da medicação.
Tava tão mal com tanta dor assim que ela até me explicou que era difícil a situação até de achar uma veia. Tentou num braço, tentou no outro, até que conseguiu pegar. E com essa medicação nesse dia, foi melhorando, né? Enquanto eu tava sendo medicada, assim, eu cheguei ali por quase 2 horas da tarde. Eu fiquei umas 4 horas em observação com o soro. E depois que acabou a medicação, o médico veio, perguntou se eu tinha contato com alguém que tinha Covid. Eu falei, olha, que eu saiba, não. Me perguntou os outros sintomas que eu estava sentindo, né? Me perguntou, tá com coriza? Tipo, muito pouco. Na verdade, assim, coriza pra mim foi o que menos eu tive. Tá com tosse? Não, nesse dia eu não tinha tosse. O que eu tinha era uma grande dor no corpo e essa queimação. Até assim, eles mediram minha temperatura e falou que tava normal, não tava com febre e nada. Ok, lá pelas 6 ele me liberou, fui fazer o exame do PCR, né, aquele do cotonete. Eu até já tinha feito uma outra vez e até falei para as pessoas, olha, é incômodo, mas não é aquilo, né, que às vezes você vê na internet ou na televisão, que o pessoal fala que é muito dolorido e tal. Mas nesse dia, eu tinha tanta dor que se encostasse em mim doía. E foi pra mim assim uma experiência quase traumática esse exame, porque doía demais. E quando a gente vai fazer esse exame, eles dão um lenço de papel, porque você não pode tossir no profissional que tá colhendo o exame. E você não pode nem encostar no profissional. E eu, no desespero, até peguei na moça ali, a moça, não me toque e tal. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, você não tá entendendo que tá doendo demais. Colhi o exame com uma lista de medicações, desde antibiótico até remédio para febre, para dor, para enjoo. Tinha nesse receituário pelo menos uns 6 medicamentos. E voltei para casa. Passado a quinta, a sexta eu passei ainda com dor. Os sintomas, nesse dia eu ainda não tinha tosse, que muito se fala, né, da tosse, mas eu não tinha. Dor de garganta, eu não posso dizer que eu tive, mas a queimação era muito, né, uma ardência, assim, uma coisa que eu não conseguia nem explicar para os médicos. O médico do dia anterior, ele me deu um atestado de 5 dias, falando, olha, o resultado sai em 5, eu vou te dar esse atestado aqui, se for Covid você volta, a gente vê o mais atestado se for necessário, se não for você pode continuar, tipo, na tua vida, né. Até então a gente não tinha ideia da sequência que ocorreria a doença. No dia 7, sábado, eu acordei com febre, muito suor e cansaço. Conversei com o William, o marido, ele falou, vamos pro hospital. Ainda não tinha o resultado se era Covid ou não, e lá o hospital, por precaução, fez uma tomografia e também fez um exame que se chama gasometria. Eu nunca tinha feito até esse exame e é um exame que eles colhem o sangue, na verdade, da nossa artéria. Com esses exames, eles falaram que estava tudo ok, que deveria se seguir o protocolo da medicação. Como eu falei, eu estava tomando alguns medicamentos, né? Falaram que estava tudo bem, era para voltar para casa, mas se tivesse cansaço, alguma falta de ar, era para voltar. Tudo bem. E no domingo até teve um ponto que começou, eu me senti mais cansada ainda. O paladar, eu posso dizer que eu perdi um pouco, mas mais que o paladar, realmente eu não tinha vontade assim de comer. A comida o meu marido trazia, porque daí nesse ponto eu comecei a sentir mais cansaço, né? Eu fui até de inventar de lavar uma louça, limpar o chão da cozinha, e depois que eu fiz isso eu me senti muito mais cansada. Na segunda-feira, no dia 9, eu ainda sentia as dores, tinha um cansaço, mas mais controlado. Eu moro na região do Tatuapara, que é um bairro aqui de Curitiba. Isso já era lá pelas 6 da tarde, era uma segunda-feira, tava frio, garoando e tudo mais. Eu até fui nessa UPA, mas tava cheio, muito cheio, né, e particularmente assim, eles estavam atendendo num grau assim quase desumano ali, porque pouco profissional, muita gente. Eu comentei com meu marido, não, vamos embora, vamos então na clínica, o plano cobre.
Saímos dali, fui até a clínica, e daí a doutora falou assim, o que você tem? Você tá sentindo? Eu falei, doutora, eu tenho isso, isso e isso, eu tô medicada, mas eu vim aqui mais porque o rapaz da secretaria me ligou e tal, e falou pra refazer, então eu vim aqui refazer porque disse que deu negativo. Nisso ela abriu o sistema dela, não, tá detectado aqui. Nesse dia eu tive a confirmação, né, de ter contraído o mesmo vírus, mas ela assim, viu minha saturação, tudo certinho, falou, não, volta pra casa. Na terça-feira eu comecei a sentir mais cansaço, mais falta de ar, e até assim pra falar e tudo mais eu tinha mais dificuldade, eu tinha que ter mais períodos prolongados. O meu esposo me levou novamente no hospital. Novamente no hospital foram feitos os exames da gasometria e do pulmão. Ela falou que o pulmão estava bem, estava limpo, e falou que teve uma alteração, uma queda, né, sobre a oxigenação ali no sangue, mas que não era protocolo de internamento. Nesse dia, novamente, eu recebi um receituário gigante, né, com alguns medicamentos, com um novo antibiótico até, porque eu já teria fechado o ciclo de 5 dias do primeiro, e ainda com um adicional de 2 bombinhas ali, que quando eu tivesse com falta de ar, me sentisse cansaço, eu fizesse o procedimento ali, como aquelas bombinhas de asma. Terça-feira passou, não melhorei muito, veio a quarta-feira, e na quarta-feira eu me sentia mais cansada, com mais falta de ar, né, comer assim, eu já tava praticamente sem comer, porque não tem, né, o pessoal pergunta muito, tem a falta de paladar? Só que eu já não sentia vontade de comer, e a gente não sente vontade, não é nem repulsa pela comida, não tem vontade mesmo, né. O que eu tomei foram muito líquido, por conta que essa sensação da queimação, ela persistia. Não mudava isso, então eu tomava muito líquido, meu marido fazia muito suco pra mim. Da noite da quarta pra quinta, né, eu comecei a passar mais mal. À noite eu não conseguia dormir, não deitava a cabeça no travesseiro, me sentia sufocada, tudo mais. No amanhecer da quinta, dia 12, lá pelas 6 horas da manhã eu já não estava mais suportando. Eu não conseguia mais, assim, levantar da cama. E o meu marido estava dormindo no quarto separado, né? Tava em isolamento e tudo mais. Eu consegui uma hora chamar ele e ele acabou me escutando, porque eu não conseguia mais ter voz. A falta de ar era muito grande e a voz simplesmente some. Ele me arrumou, porque até chamei ele me chamou uma ambulância, sei lá, me levou pra alguma coisa que eu acho que eu tô muito mal, não tô conseguindo mais respirar. Me colocou no carro, fomos direto pro hospital. Lá no hospital eles começaram a fazer os exames de novo, né, que é o padrão deles. E até quando eu cheguei no hospital, depois que eu passei na triagem, novamente eu tive uma queda de pressão. Nessa queda acabei também indo para observação. Até eles comentaram que nunca tinha visto ainda uma pessoa com queda de pressão e tudo mais, mas eu tive 3 quedas de pressão nesse período. Eles fizeram novamente o exame da gasometria, fizeram a tomografia, e vindo os resultados, a doutora viu que tinha caído bastante a minha oxigenação, e nesse momento ela falou que minha oxigenação estava em 57, né, e o pulmão estava bem, só que a oxigenação estava baixa e eles estavam no limite, se eles me mandavam para casa ou não, mas daí durante a conversa com a doutora falou que preferia internar. E nesse dia eu fui internada, no dia 12. Até o horário que eu fui internada, isso eu entrei no hospital às 7 da manhã e liberaram um quarto para mim às 14 horas ali. O fluxo era muito grande de pessoas e os enfermeiros estavam falando que só naquela manhã eles já tinham feito mais de 60, 70 exames da Covid. Nessa mesma quinta, eles me colocaram no oxigênio, porque eu não conseguia mais respirar, difícil. Quando eles me colocaram no oxigênio, deu até uma aliviada, assim, tudo. Mas já internada ali no hospital, eles constataram que eu tava com muita febre. Da madrugada de quinta para sexta que a febre começou a ceder, mas a falta de ar ainda persistia. Eu até uma hora fui, né, no banheiro. Eu comecei a passar muito mal.
Naquele momento até pensei que falei, não, agora eu vou morrer sozinha, porque não vou conseguir nem chamar um médico. A parte de qualquer religião, alguma coisa assim, ou que a pessoa, cada um crê, eu orei muito a Deus. Não tanto para que não, nossa senhora, eu vou morrer aqui e tal, mas pela situação, porque a falta de ar, ela é gritante, né? É quase que agonizante, sim, porque você fala, não, eu não consigo mais. Então eu orei, pedi a Deus, e nesse momento até passou um filme na minha cabeça. Naquele momento eu me restabeleci, consegui ir até a minha cama, mas a falta de ar ainda continuava, mas foi melhorando porque eles foram, né, aumentando ali o oxigênio para mim, e aos poucos foi cedendo a febre, foi estabilizando ali a questão do oxigênio. Até com a medicação e tudo eu voltei até me alimentar. Passou a sexta, passou o sábado, nesses dias, todos os dias era feito o exame da gasometria e foi melhorando, até que chegou um ponto que no domingo eles falaram, você ainda não está 100% restabelecida ali, a gasometria aumentou, isso já estava em um índice melhor, não o perfeito, mas ela falou que dali para frente eu tinha que, o meu pulmão, o meu organismo tinha que voltar sozinho, né? Diante desse quadro, dessa melhora. Eu até questionei com a médica se existia alguma possibilidade de, daquele ponto, eu ia melhorar ou se existe a possibilidade de eu piorar. Então eu falei, olha, a tendência é você começar a caminhar, vamos assim dizer, sozinho. Eu tive a alta nesse dia, no dia 15 de novembro. Nessa alta, a doutora veio me falar das possíveis sequelas que eu poderia ter ou não da Covid. Nesse momento, ela me passou que essa falta de ar, o cansaço, ela poderia perdurar por algum tempo, que seria normal, e algumas recomendações. Nessas recomendações, um novo receituário veio, e o que mais destacou foi a questão do anticoagulante. Quando eu entrei no hospital, todo dia era aplicada uma injeção com um anticoagulante para mim, e indo para casa, a maior recomendação que ela me fez, até porque eu fiquei mais uma semana e pouco ainda na cama em casa, era a necessidade de tomar o anticoagulante e alguns outros medicamentos por conta de um risco de uma possível trombose. A questão do cansaço persistente, até uns lapsos de memória, né? Porque com o cansaço parece que às vezes a mente para. Às vezes eu tô conversando com alguém e eu preciso retomar a conversa do ponto que às vezes realmente apaga. Nisso ela me deu a alta, me passou todos esses cuidados. E lá pela quarta-feira que eu já estava em casa, já testado, porque eu ainda não tinha forças para andar, nem era recomendável eu voltar para trabalhar e tudo mais, até porque eu nem a voz ainda tinha voltado. Me liga o médico pela teleconsulta e nesse dia ele me fala e frisa o tempo que poderia durar essas sequelas. No meu caso, a falta de ar, o comprometimento do pulmão que ainda persiste e os cuidados, né? E o que a Covid traz. Desde do começo da doença até hoje, foram várias coisas que me deixaram com dúvidas e eu acabei conversando com o doutor. Primeiro, o cansaço, que ele falou que poderia durar até 12 semanas aí. E o cansaço ele é extremo. Um dia normal para mim, parece que eu trabalhei 3, 4 dias e não volta. A falta de ar, até porque eu ainda tenho 30% do meu pulmão comprometido. Eu sendo mulher, é uma coisa que nunca ouvi falar, nunca vi até hoje ninguém fazer uma reportagem. No meu caso, a menstruação. Eu uso Mirena e eu fiquei muito assustada porque eu voltei a menstruar e não foi fácil. E até hoje eu tô, e ele falou que não pode ser, claro, uma quantidade muito grande de um fluxo menstrual, mas
é uma coisa que deixa assustado. E ele falou que isso pode ocorrer até por conta do anticoagulante e que eu não poderia ver nenhum tratamento para essa questão, porque o anticoagulante eu tenho que tomar por 30 dias. Outra questão que ele falou, que eu falei para ele que também eu comecei a sentir mais depois da alta hospitalar, é a questão do cansaço mental mesmo, né? Tipo, eu não conseguia raciocinar e para mim levantar algum peso, alguma coisa assim, era uma coisa bem difícil. Daí ele me falou que isso era coisa normal, que existia as sequelas e tudo mais. A questão do sangramento nasal, que daí ele me encaminhou para um otorrino, porque não era muito frequente, mas era complicado. E depois desses dias, da doença e tudo mais, é que começou a trancar o meu nariz e tinha essa questão do sangramento nasal, mas o meu trato respiratório estava muito ressecado. Me passou medicação, mais uma medicação, um gel que eu tenho que estar usando até hoje, porque ele foi bem prejudicado. Tudo bem. Fora a questão do otorrino, eu tive agora uma consulta com o pneu. E nessa consulta do pneu, eu nunca tinha visto meus exames, no hospital, até porque os médicos não mostram. E a primeira coisa que a especialista me perguntou foi: você foi entubada? Eu falei: não, doutor, mas você foi a 50%, ali você estava no limite pelos seus exames e tudo mais aqui. Eu falei: não, doutor, mas você usou aquelas máscaras? Eu falei: não, eu usei só aqueles dois caninhos, tem caninhos que colocam nas narinas, que eu nem sei o nome daquele equipamento. Daí ela falou: não, mas vamos ver, porque você ainda tá com um percentual ali do pulmão comprometido aí nos 30%. Daí eu expliquei toda a situação, tudo que eu estava sentindo, tudo o que eu ainda tinha, e ela falou que isso é uma sequela, como pode ter outras sequelas da Covid, e só o tempo e um tratamento pode saber se vou ter extensão ou não de algum dano permanente ou não. Nessa consulta, ela fez mais alguns exames ali no consultório, me passou mais uma medicação, porque ela me trouxe a informação que eu teria que tomar algumas vitaminas. Até perguntei se eu poderia fazer algum tipo de exercício, ela falou que não era recomendável, que eu deveria fazer fisioterapia pulmonar, para ver como o meu pulmão ia estar reagindo. Até nessa hora que ela foi conversando comigo, eu estava na maca, estava fazendo os exames, e estava aberta a tela assim, do computador dela, e apareceu a foto do meu pulmão. Assim, eu até levei um susto, porque ele estava parecendo menor, e eu com algumas manchinhas, na parte inferior dele. E daí ela me falou que foi um dano grave, Até não entendeu muito por conta que eu não usei a máscara. Eu falei: olha, doutora, não sei, eu sei que eu fui internada e lá eu fui me recuperando, enfim. Mas daí ela me falou que tinha um dano ainda no pulmão e que, fora o dano do pulmão, era necessário que eu tomasse, igual eu falei, algumas vitaminas, porque que a mulher, assim, eu acho que por uma questão hormonal, começaria uma queda de cabelo, e para tentar evitar ao máximo, uma grande queda, descobri que a Covid também traz isso. E na conversa final com ela me passou mais uma medicação que eu tenho que tomar por 2 meses, por conta do quê? Com a Covid, eu não conseguia até então ainda dormir direito, porque eu tinha aquela apneia, Eu tava dormindo, acorda sem o ar, assustado e tudo mais ali, porque você tá dormindo, você acorda, com aqueles repuxos ali dela. E ela acabou me falando que muitas pessoas também estão tendo crises de ansiedade, aquelas crises de síndrome do pânico, por conta da apneia, por conta dessa situação da nossa falta de ar, porque ainda assim, eu caminhando, se eu subir, escada, eu me sinto extremamente cansada. Se eu tiver que ficar algum tempo de pé, eu me sinto extremamente cansada. Me vem uma vontade muito grande de dormir. Os olhos querem fechar, porque é um cansaço assim que não tem explicação. As pernas cansam e tudo mais. E daí, nesse momento, depois de tudo isso,
ela ainda falou que só daqui talvez uns 3 meses, com a continuação de um tratamento de fisioterapia pulmonar, que eu vou saber quais são as sequelas que podem permanecer e as que não. E tudo isso que eu passei, que eu ainda tô aqui, mesmo um mês após, né, lá o primeiro sintoma, eu não precisei ser entubada, graças a Deus, assim. Imagina essas pessoas que estão nessa condição, naquele dia que eu fui internada, naqueles dias, lá no hospital ao qual eu fui internada já não tinha UTI. E assim, os profissionais da saúde, eles correram muito, né? E às vezes, eu não sei o que acontece, que as pessoas parecem que estão cegas diante da gravidade da coisa. Por mais que seja um percentual tão pequeno de pessoas que chegam, que eles falam, o índice com morte e tudo mais, mas eu já perdi mais de 5 pessoas conhecidas ali por essa questão da Covid. No período que eu fiquei, né, com a doença ali, né, o meu esposo, uma amiga, o sogro dessa minha amiga e um amigo nosso, 5 pessoas. Dessas 5, 2 chegaram a falecer. Às vezes as pessoas brincam, mas a falta de ar, e ninguém entende que essa falta de ar é uma coisa agonizante. Já chegou um ponto de uma pessoa vir falar assim, mas a falta de ar é que tranca o nariz. Não é aquela coisa, trancou o nariz, vou respirar pela boca. De maneira alguma. Você realmente não tem capacidade física, e posso dizer até mental, de conseguir respirar sozinho. Você realmente parece que tranca ali a respiração. Como eu disse, eu tenho a minha crença, sou uma pessoa cristã e acredito que no meu caso foi um milagre, né? Mas a doença tá aí e a falta de conscientização parece que tá maior agora.